Você já parou para pensar no que realmente importa na fase mais madura da vida? Entre os 55 e 75 anos, acumulamos uma riqueza de experiências, mas também enfrentamos desafios únicos. Relacionamentos se transformam, o tempo parece passar mais rápido e o mundo ao nosso redor muda em um ritmo alucinante. Porém, existe um segredo que poucos compartilham. Algumas verdades devem permanecer guardadas. Neste vídeo, vamos explorar 10 dessas verdades fundamentais que, segundo a sabedoria estoica, são preciosas demais para serem ditas em voz alta. São princípios que protegem sua paz, mantêm sua autonomia e ajudam a construir uma vida plena, mesmo em meio às incertezas. Se você quer descobrir como a filosofia pode te ajudar a viver com mais serenidade, propósito e força interior, fique até o final. Uma dessas verdades pode mudar completamente sua perspectiva sobre essa fase da vida. 1. O verdadeiro valor do silêncio. Nem toda opinião precisa ser expressa, e nem todo conflito merece a sua energia. No mundo moderno, onde as vozes competem para serem ouvidas e a comunicação acontece em um ritmo frenético, o estoicismo nos lembra de uma verdade atemporal. O silêncio pode ser uma das ferramentas mais poderosas que possuímos. Não reagir imediatamente, não entrar em uma discussão desnecessária ou não se sentir compelido a expor cada pensamento é um ato de força e sabedoria, não de fraqueza. Pense no silêncio como um escudo, algo que protege sua paz interior. Muitas vezes, em momentos de tensão, a reação instintiva é revidar, justificar-se ou buscar impor o próprio ponto de vista. No entanto, essas ações muitas vezes apenas alimentam o conflito, drenam energia emocional e nos afastam da tranquilidade que buscamos. O silêncio, por outro lado, corta essa dinâmica pela raiz. Ele cria espaço para reflexão, permite que as emoções se acalmem, frequentemente, dissolve conflitos antes mesmo que ganhem força. Marco Aurélio, um dos grandes defensores do estoicismo, escreveu em suas meditações que é possível escolher não opinar sobre as ações de outras pessoas. Isso não significa apatia ou indiferença, mas sim uma decisão consciente de não permitir que o comportamento alheio controle sua serenidade. É uma prática que nos ensina a focar no que realmente importa e a evitar o desgaste com aquilo que está fora do nosso controle. Você já experimentou o poder de não reagir? Aquela sensação de dominar o próprio impulso e simplesmente observar em silêncio. É quase como um superpoder. Enquanto outros se perdem em palavras e emoções, você mantém o equilíbrio, ganhando tempo para avaliar a situação com clareza. É nesse intervalo silencioso que as melhores decisões são feitas. O silêncio, longe de ser vazio, é um espaço fértil para a sabedoria. 2. Sua saúde é um investimento silencioso. Os estoicos ensinavam que o corpo e a mente são intrinsecamente conectados, e que cuidar de um significa proteger o outro. Para eles, o corpo é como um templo, uma estrutura que abriga nosso espírito e nos permite viver com plenitude. E essa perspectiva ganha ainda mais peso entre os 55 e 75 anos, uma fase em que o tempo nos lembra com mais frequência da importância de preservar a vitalidade. Mas o verdadeiro ensinamento estoico aqui não está apenas no ato de cuidar da saúde, mas na forma como fazemos. O investimento na saúde é algo pessoal, silencioso, e não precisa de validação externa. Em um mundo onde muitas vezes somos pressionados a compartilhar cada aspecto da nossa vida, de dietas a exercícios físicos, o estoicismo nos convida a resgatar a essência da prática discreta. Faça por você, não para impressionar os outros. Há um poder especial em manter suas rotinas de cuidado longe dos holofotes. Quando você caminha ao amanhecer, pratica um exercício que fortalece seu corpo ou adota hábitos alimentares que preservam sua energia, você está cultivando algo profundo, resiliência física e mental. É um compromisso que você faz consigo mesmo, com sua própria longevidade e bem-estar. E isso, por si só, já é suficiente. Além disso, o silêncio nesse contexto protege você de distrações externas. A saúde, segundo os estoicos, deve ser um meio para alcançar uma vida melhor, e não um fim em si mesma. O objetivo não é ter o corpo perfeito ou seguir as tendências mais modernas, mas sim garantir que seu corpo esteja em condições de servir ao propósito maior de viver com equilíbrio e serenidade. Como Epicteto nos lembraria, o que importa não é o que acontece com o corpo, mas como você usa o corpo para viver a vida com virtude. Seja o que for que você faça pela sua saúde, desde meditar, dormir melhor ou tomar uma simples caminhada diária, mantenha isso como uma prática pessoal e sagrada. O maior benefício não está no reconhecimento de outras pessoas, mas na paz que você sente ao saber que está cuidando do que é mais precioso, sua própria capacidade de viver plenamente. 3. A sua verdadeira riqueza. As maiores riquezas da vida não cabem em cofres, não podem ser depositadas em contas bancárias e jamais serão medidas por números. Os estoicos sempre souberam disso. Para eles,
A verdadeira fortuna está naquilo que ninguém pode tirar de você: sua sabedoria, suas experiências, seu caráter e, acima de tudo, sua paz de espírito. É fácil, especialmente em um mundo que valoriza bens materiais, ser arrastado pela ideia de que riqueza se resume a dinheiro ou posses. No entanto, essa busca desenfreada muitas vezes se transforma em um ciclo de ansiedade e insatisfação. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu: a riqueza consiste em saber limitar seus desejos. Isso significa que, ao focar no que realmente importa, encontramos uma abundância que dinheiro nenhum pode comprar. Pense nas experiências que moldaram sua vida, os momentos simples de alegria com as pessoas que você ama, as lições que aprendeu com os desafios enfrentados, as pequenas conquistas que trouxeram orgulho e propósito. Essas são as verdadeiras riquezas, aquelas que permanecem com você independentemente das circunstâncias externas. Enquanto bens materiais podem ser perdidos, vendidos ou roubados, as experiências e a sabedoria que você acumula se tornam parte de quem você é. Além disso, o estoicismo nos convida a cultivar uma mentalidade de gratidão. Quando valorizamos aquilo que não pode ser comprado, como o tempo, a saúde e a liberdade, começamos a enxergar a vida com novos olhos. A paz de espírito, por exemplo, é um dos maiores tesouros que podemos ter, e ela vem quando aprendemos a desapegar do controle sobre coisas externas e a focar no que está sob nosso domínio, nossas escolhas, pensamentos e atitudes. Valorizar o que não pode ser roubado também nos liberta do peso de viver comparando nossa vida com a dos outros. Enquanto muitos se perdem tentando provar seu valor através de bens ou status, o estoico segue um caminho mais silencioso e sólido. Ele encontra riqueza no autoconhecimento e na satisfação com o suficiente. É como Epicteto ensinava: a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Portanto, a verdadeira riqueza não está em acumular, mas em reconhecer a abundância que já existe em sua vida. Quando você compreende isso, descobre que a fortuna mais preciosa é aquela que mora dentro de você, intangível, inabalável e eterna. 4. A força de aceitar o que não pode ser mudado. Aceitar o que não pode ser mudado é uma das lições mais difíceis, mas também uma das mais libertadoras que o estoicismo nos ensina. Muitos confundem aceitação com resignação, como se aceitar fosse um ato de fraqueza ou conformismo. Na verdade, é o oposto. Aceitar é um ato de sabedoria, uma escolha consciente de reconhecer a realidade como ela é e poupar energia para aquilo que realmente está sob o nosso controle. A vida é feita de mudanças, e muitas delas chegam sem aviso. Perdas, fracassos, envelhecimento, doenças. Esses são desafios inevitáveis que todos enfrentam. A resistência a essas mudanças, alimentada por desejos de que as coisas sejam diferentes, é uma das principais fontes de sofrimento. O estoico entende que, enquanto resistimos, nos tornamos prisioneiros das nossas expectativas irreais. Aceitar, por outro lado, é um ato de coragem. É o momento em que paramos de lutar contra o que está fora do nosso alcance e escolhemos viver com serenidade dentro dos limites que a vida nos apresenta. Epicteto, um dos grandes pensadores estoicos, dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre elas. Essa frase é um guia poderoso. Não é o evento em si, seja uma perda, um problema de saúde ou um contratempo, que nos abala, mas a forma como interpretamos e reagimos a ele. Quando aprendemos a observar os desafios com uma perspectiva estoica, percebemos que podemos escolher nossas respostas. E essa escolha nos dá força. Aceitar não significa desistir. Significa olhar para a realidade de frente e perguntar: o que posso fazer dentro dessas circunstâncias? É uma abordagem ativa, que nos liberta do lamento improdutivo e nos conecta com o momento presente. Marco Aurélio reforçava isso em suas reflexões. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E quando aceitamos o que não podemos mudar, abrimos espaço para cultivar pensamentos mais saudáveis, mais produtivos e mais alinhados com a tranquilidade que buscamos. Imagine que você está em um barco navegando por águas turbulentas. Resistir às ondas só faz com que você se desgaste, enquanto aceitar o movimento do mar permite que você mantenha o equilíbrio e continue seguindo em frente. A aceitação é isso, uma forma de se adaptar ao fluxo da vida, preservando sua energia para remar em direção ao que realmente importa. No fim, aceitar o que não pode ser mudado não é uma rendição, mas um triunfo. É o momento em que você deixa de lutar contra o inevitável e começa a viver com mais serenidade, sabendo que, mesmo nas adversidades, você ainda tem poder sobre si mesmo. E esse poder é a essência da verdadeira liberdade. 5. Nem todos os sonhos precisam ser compartilhados. Vivemos em uma época onde tudo parece exigir exposição. As redes sociais nos incentivam a compartilhar cada conquista, cada plano,
cada ideia. Mas o estoicismo nos ensina uma verdade contrária e profundamente libertadora. Nem tudo precisa ser dito, e nem todos os sonhos devem ser compartilhados. Nesta fase da vida, entre os 55 e 75 anos, isso se torna ainda mais relevante. Seus sonhos são preciosos. Eles representam aquilo que você valoriza, aquilo que ainda deseja conquistar ou experimentar. Mas, ao torná-los públicos, você os expõe a algo que pode ser prejudicial, às opiniões alheias. Essas opiniões, muitas vezes, são feitas de dúvidas, críticas ou conselhos não solicitados que podem desviar você do seu propósito. Ao compartilhar seus planos, você corre o risco de perder o foco, já que as vozes externas podem ofuscar a sua própria intuição e o seu desejo genuíno. O estoicismo nos convida a cultivar a disciplina do silêncio. Guardar seus sonhos para si não significa egoísmo ou isolamento, mas um ato de proteção. Quando você mantém seus planos em segredo, preserva a energia necessária para torná-los realidade. É como uma semente que cresce melhor longe de olhos curiosos. Ela precisa de tempo, espaço e cuidado para se transformar em algo grandioso. Além disso, ao guardar seus sonhos, você aprende a confiar mais em si mesmo. Marco Aurélio, em suas reflexões, lembrava que não precisamos de validação externa para saber que estamos no caminho certo. Suas ambições não precisam ser aprovadas por ninguém além de você. Ao manter o silêncio, você constrói um diálogo interno mais forte, ouvindo sua própria voz acima de todas as outras. Outro benefício de não compartilhar é a liberdade de mudar de direção sem explicações. Quando você guarda seus sonhos, pode ajustá-los conforme aprende, cresce e descobre novos caminhos. Ninguém está esperando um resultado específico, e isso reduz a pressão. Seus sonhos podem evoluir com você, sem a necessidade de justificativas. Portanto, nesta fase da vida, onde a sabedoria acumulada encontra uma serenidade maior, aprenda a apreciar o poder do silêncio. Seus sonhos não precisam ser anunciados para serem reais. Eles vivem dentro de você, como uma força silenciosa que te guia e inspira. E, no momento certo, eles se manifestarão, não pelas palavras que você disse sobre eles, mas pelas ações que tomou para realizá-los. 6. O poder da gratidão. A gratidão é uma das forças mais transformadoras que podemos cultivar, mas seu verdadeiro poder reside em sua simplicidade e discrição. Não é um espetáculo para ser exibido, mas uma conversa silenciosa consigo mesmo, um reconhecimento íntimo das bênçãos da vida. Poucos compreendem que a gratidão, quando vivida em sua forma mais pura, é menos sobre palavras e mais sobre uma profunda conexão com o que há de essencial e verdadeiro em nosso cotidiano. Os estoicos valorizavam a prática da gratidão não como um exercício superficial, mas como uma forma de fortalecer a mente e o espírito. Marco Aurélio, em suas reflexões, frequentemente fazia listas mentais das coisas pelas quais era grato, desde a presença de bons mentores até os pequenos prazeres do dia a dia. Ele sabia que esse hábito ajudava a manter a perspectiva, especialmente em tempos difíceis. A gratidão, segundo os estoicos, é uma forma de nos ancorar ao presente e de valorizar o que temos, em vez de lamentar o que nos falta. Quando você pratica a gratidão de forma silenciosa, cria um espaço interno onde o ruído externo perde força. Em um mundo onde as pessoas muitas vezes buscam reconhecimento para suas ações e sentimentos, a gratidão silenciosa é um ato de liberdade. Você não precisa compartilhar com ninguém para que ela seja real. É algo que você faz por si mesmo, uma forma de nutrir sua alma e de reafirmar o que é importante. A gratidão também nos ensina a encontrar valor nas coisas simples, aquelas que muitas vezes passam despercebidas: o calor do sol pela manhã, o conforto de um lar, uma conversa significativa, ou até mesmo a força que você teve para superar um dia difícil. Ao reconhecê-las em silêncio, você desenvolve uma apreciação mais profunda pela vida e pelas suas experiências, fortalecendo sua resiliência emocional. Além disso, a gratidão tem o poder de mudar a forma como você enxerga os desafios. Quando você adota uma mentalidade grata, começa a perceber que até mesmo as adversidades trazem aprendizados valiosos. Epicteto dizia que devemos agradecer não apenas pelas coisas boas, mas também pelas difíceis, pois são elas que nos ajudam a crescer e a desenvolver virtudes como a paciência e a coragem. Portanto, o poder da gratidão não está em como você a demonstra, mas em como ela transforma sua visão de mundo e de si mesmo. Não é necessário alardear suas bênçãos ao mundo, basta reconhecê-las internamente, de maneira sincera e constante. É esse diálogo silencioso que nutre sua alma, traz paz ao seu coração e fortalece sua mente para enfrentar qualquer desafio. A gratidão é, acima de tudo, um presente que você dá a si mesmo. 7. Relacionamentos valem mais do que argumentos. Na vida,
Os relacionamentos são nossos maiores tesouros, mas frequentemente nos vemos presos em debates, discussões ou disputas pelo simples desejo de estar certo. O estoicismo nos ensina algo fundamental: priorizar o que une, não o que separa. Aprender a abrir mão de estar certo não é um ato de submissão ou fraqueza, mas de sabedoria e força interior. É uma habilidade que protege sua paz e fortalece os laços com aqueles que você ama. Os estoicos compreendiam que a harmonia nos relacionamentos é mais valiosa do que a necessidade de vencer uma discussão. Epicteto dizia: se alguém tenta convencê-lo de algo, diga para si mesmo: ele tem sua própria perspectiva, e eu tenho a minha. Não preciso mudar a dele para validar a minha. Ponto. Essa lição nos lembra que muitas brigas nascem de um desejo desnecessário de impor nossa visão, como se isso fosse nos definir. Na verdade, insistir em estar certo pode desgastar relações preciosas e gerar distanciamento. Imagine um conflito familiar ou uma discussão com um amigo. Você já parou para pensar no impacto duradouro das palavras ditas em um momento de raiva? Muitas vezes, a necessidade de ter razão ofusca o propósito maior: manter o vínculo. O estoicismo nos convida a refletir antes de reagir, a perguntar a nós mesmos: vale a pena sacrificar a harmonia por este ponto? Na maioria das vezes, a resposta é não. Abrir mão de estar certo não significa abandonar suas convicções, mas escolher as batalhas que realmente importam. É sobre colocar os relacionamentos em primeiro lugar e cultivar empatia, entendendo que cada pessoa carrega sua própria perspectiva e experiências. Ao fazer isso, você demonstra maturidade emocional e cria um ambiente onde o respeito e o entendimento podem prosperar. Além disso, ao priorizar o que une, você se aproxima do princípio estoico de focar no que está sob seu controle. Não podemos controlar o que os outros pensam ou sentem, mas podemos controlar nossas ações e respostas. Ao agir com calma e compaixão, você fortalece os laços e preserva sua própria paz interior. Os estoicos acreditavam que a verdadeira força não está em vencer uma discussão, mas em preservar sua tranquilidade e seus relacionamentos. Quando você escolhe o amor, o respeito e a conexão em vez de argumentos vazios, está praticando uma das virtudes mais nobres, a sabedoria. No fim, são os momentos de harmonia e compreensão que deixam marcas duradouras em nossas vidas, muito mais do que qualquer vitória em um debate. 8. O passado é um professor, não uma prisão. A maturidade traz consigo uma visão mais clara sobre o papel do passado em nossas vidas. Para os estoicos, ele não é um fardo a ser carregado, mas um professor sábio que oferece lições para o presente e o futuro. Carregar o passado como um peso ou viver preso a arrependimentos é um desperdício de energia e uma barreira para a evolução. Em vez disso, aprender com ele, silenciosamente, é uma escolha poderosa que guia sua jornada com mais leveza e sabedoria. Todos nós temos cicatrizes do passado, momentos que nos marcaram, erros que cometemos, decisões que gostaríamos de ter tomado de outra maneira. Mas o estoicismo nos lembra que essas experiências não definem quem somos hoje. Elas são oportunidades de crescimento, e não sentenças de prisão. Marco Aurélio dizia: se você está aflito com algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E você tem o poder de mudar essa avaliação. Aplicar essa perspectiva ao passado é libertador. Usar o passado como professor significa encarar nossos erros e desafios com humildade e curiosidade, não com autopunição. Pergunte-se: o que eu posso aprender com isso? Em vez de reviver os mesmos arrependimentos repetidamente, veja cada evento como um capítulo que ensina uma lição importante. Essas lições, muitas vezes, moldam nossas decisões futuras e nos tornam mais resilientes, compassivos e preparados para os desafios que ainda virão. Manter essa verdade como um segredo interno, sem necessidade de justificá-la ou debatê-la, também é um ato de proteção. Você não precisa compartilhar com o mundo suas reflexões mais profundas ou abrir antigas feridas para validação externa. O aprendizado do passado pertence a você e é uma ferramenta para sua evolução pessoal, algo que cresce no silêncio da sua introspecção. Além disso, viver prisioneiro do passado nos rouba o presente. O estoicismo ensina que a vida acontece agora, no momento presente, e que devemos nos concentrar no que podemos fazer hoje, e não no que já foi feito. Como Epicteto observou: o que aconteceu, aconteceu. O importante é como você escolhe responder agora. Aceitar o passado como professor e não como prisão nos dá a liberdade de seguir em frente com mais clareza e propósito. Isso não significa ignorar as lições que ele oferece, mas sim carregá-las como ferramentas, e não como fardos. É uma escolha que nos permite crescer, evoluir, acima de tudo, viver com mais paz e autenticidade. Afinal, é no presente que temos o poder de construir um futuro melhor. 9. A serenidade está em suas mãos.
A serenidade é um dos maiores tesouros que podemos conquistar, e o estoicismo nos ensina que ela está inteiramente sob o nosso controle. Não são as circunstâncias externas que determinam como nos sentimos, mas a maneira como escolhemos reagir a elas. Marco Aurélio, em sua sabedoria atemporal, deixou claro: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e encontrará força. Essa verdade é tanto libertadora quanto desafiadora, pois coloca a responsabilidade por nossa paz interior diretamente em nossas mãos. Diante das adversidades, é natural sentir que perdemos o controle, que as emoções nos dominam ou que somos reféns das situações. Mas o estoicismo nos convida a mudar essa perspectiva. Em vez de lutar contra o inevitável ou se consumir com o que está fora do nosso alcance, podemos treinar nossa mente para focar no que está sob nosso domínio, nossos pensamentos, atitudes e escolhas. Esse foco nos devolve o poder e nos permite preservar a serenidade mesmo em meio ao caos. Pense em momentos difíceis pelos quais você já passou, uma perda, uma decepção ou um desafio inesperado. Em cada um deles, você teve a oportunidade de escolher como reagir. Talvez tenha sido difícil no início, mas, com o tempo, ao refletir sobre essas experiências, percebeu que as situações em si não foram tão determinantes quanto a forma como você as enfrentou. Esse é o poder da serenidade, a capacidade de transformar adversidades em lições e desafios em oportunidades de crescimento. Preservar sua serenidade também exige proteger-se de influências externas que ameaçam desequilibrá-lo. Vivemos em um mundo repleto de distrações, informações e opiniões que podem facilmente nos desviar. A prática estoica nos ensina a construir uma espécie de escudo mental, um espaço interno onde a paz permanece intacta, independentemente do que acontece ao redor. Esse escudo é fortalecido pela reflexão, pela prática do silêncio e pela aceitação do que não podemos mudar. Serenidade não é apatia. É um estado de força interior que nos permite agir com clareza, mesmo nas situações mais difíceis. Não se trata de ignorar os problemas ou evitar as emoções, mas de escolher não ser dominado por elas. É lembrar que você tem o poder de decidir como interpretar o que acontece e que essa decisão molda sua experiência de vida. Proteger sua serenidade é um ato de amor próprio e de sabedoria. É um lembrete constante de que, enquanto os eventos do mundo são incontroláveis, sua mente é o seu domínio. E quando você aprende a exercer esse controle, descobre uma força que nada e ninguém pode tirar de você. É nesse equilíbrio que mora a verdadeira liberdade. 10. A liberdade de ser você mesmo. A maior conquista que a vida pode nos oferecer é a liberdade de sermos quem realmente somos, sem a necessidade de agradar ou corresponder às expectativas alheias. Essa liberdade, que muitas vezes só chega com a maturidade, é um dos pilares mais libertadores do estoicismo e, talvez, a maior vitória que alguém pode alcançar. Durante grande parte da vida, somos condicionados a buscar aprovação. Queremos ser aceitos, respeitados, admirados. Essa busca pode nos levar a moldar nossas escolhas e comportamentos em função do que os outros esperam de nós, negligenciando quem realmente somos no processo. No entanto, à medida que os anos passam, começamos a perceber a profundidade da frase: o que os outros pensam de você é problema deles, não seu. Essa fase da vida, entre os 55 e 75 anos, traz uma clareza que muitas vezes falta na juventude. Você percebe que não é possível agradar a todos, e mais importante, que isso nem deveria ser um objetivo. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade vem de viver de acordo com nossos valores e princípios, e não com as opiniões de terceiros. Ser fiel a si mesmo é a vitória mais autêntica que podemos alcançar. Quando você se liberta da necessidade de agradar, algo mágico acontece. Sua energia é redirecionada para aquilo que realmente importa. Você passa a investir seu tempo e esforço no que traz significado e propósito à sua vida, em vez de desperdiçá-los tentando satisfazer expectativas que, muitas vezes, nem fazem sentido para você. Essa liberdade também permite que você construa relacionamentos mais genuínos, pois se conecta com as pessoas de maneira verdadeira, sem filtros ou máscaras. Além disso, a liberdade de ser você mesmo não significa viver de forma egoísta ou indiferente aos outros. Pelo contrário, é um convite para alinhar sua vida com a integridade e a autenticidade. Marco Aurélio escreveu: não se perca em outros, mantenha-se centrado em si mesmo. É esse centramento que permite viver com mais paz, propósito e dignidade. Aos poucos, você percebe que o julgamento alheio perde força, enquanto a sua própria voz interna se torna mais clara e firme. O que antes parecia essencial, aprovação, status, reconhecimento, torna-se secundário diante da serenidade que vem de viver em harmonia com quem você realmente é. Por fim, ser você mesmo é um ato de coragem e uma celebração da sua própria essência.
Não se trata de rebeldia, mas de maturidade. É a compreensão de que a maior conquista não está em ser o que os outros querem, mas em ser fiel a quem você sempre foi, em sua essência. E essa, talvez, seja a liberdade mais preciosa que a vida pode oferecer. Agora que você conhece essas 10 verdades, pergunte-se, como elas podem transformar a sua vida? O estoicismo nos lembra que o verdadeiro poder não está nas palavras que proferimos, mas nas ações que escolhemos. Essas verdades não são apenas ideias para refletir, mas ferramentas silenciosas e poderosas que podem guiá-lo em direção a uma vida mais plena, mais serena, mesmo quando tudo ao redor parecer incerto ou caótico. Guarde-as consigo, pratique-as de forma discreta e permita que elas moldem suas escolhas e perspectivas. Não há necessidade de provar nada a ninguém. A verdadeira transformação acontece de dentro para fora. E se alguma dessas verdades tocou você de maneira especial, sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários. Mas lembre-se, algumas verdades, como ensinavam os estoicos, são mais preciosas quando guardadas em segredo, protegidas como joias raras. Afinal, o que é profundamente valioso não precisa de exposição para ter significado. Você já se pegou revivendo na mente uma discussão que teve, pensando no que poderia ter dito ou feito de forma diferente? Aquela palavra dura, aquela resposta impulsiva que, no momento, parecia inevitável, mas que depois deixou um gosto amargo de arrependimento. É como se, por um instante, você perdesse o controle de si mesmo, deixando que a raiva, a ansiedade ou o orgulho assumissem o comando. O que você talvez não saiba é que existe uma forma de evitar esses arrependimentos, uma habilidade poderosa que pode transformar não apenas a maneira como você lida com conflitos, mas também a qualidade dos seus relacionamentos e da sua vida como um todo. O estoicismo, uma filosofia antiga e atemporal, nos ensina que não somos obrigados a reagir a tudo o que acontece à nossa volta. Pelo contrário, o verdadeiro poder está em pausar, respirar e escolher uma resposta que reflete nossa sabedoria, não nossos instintos. Imagine poder encarar situações desafiadoras com calma inabalável, mesmo quando tudo parece estar contra você. É como ter uma armadura emocional, que não só protege você, mas também inspira respeito e admiração nas pessoas ao seu redor. Hoje, vamos explorar exatamente como essa habilidade de não reagir pode mudar sua perspectiva e trazer mais equilíbrio à sua vida. E mais do que isso, vamos ver como ela pode ajudar você a construir relações mais saudáveis, baseadas em compreensão e respeito mútuo. Porque, no final, não se trata apenas de evitar brigas ou mal-entendidos. Trata-se de recuperar o controle sobre si mesmo, de transformar impulsos destrutivos em oportunidades de crescimento. Prepare-se para mergulhar em uma jornada de autodescoberta, onde cada palavra será um convite para refletir, e cada ensinamento será uma ferramenta prática para você aplicar em seu dia a dia. Afinal, o que está em jogo não é apenas sua paz interior, mas também o impacto que você tem sobre o mundo ao seu redor. Vamos juntos explorar o poder estoico de não reagir e descobrir como ele pode ser a chave para transformar sua vida. Você já percebeu como o mundo moderno nos empurra constantemente para reagir no exato momento em que algo acontece? Seja uma mensagem que chega no celular, uma crítica feita por alguém no trabalho, ou até uma provocação em uma conversa casual. Parece que estamos sempre em um estado de alerta, prontos para responder, como se a rapidez fosse sinônimo de eficiência ou superioridade. No entanto, quanto mais reagimos de forma imediata, menos controle temos sobre nossas próprias ações. É nesse cenário que surge uma pergunta essencial: quem realmente está no comando? Você ou o seu impulso? Na maioria das vezes, a resposta nos assusta. Agimos como se fossemos guiados automaticamente pelas emoções: raiva, orgulho, ansiedade, sem nem ao menos refletir sobre as consequências do que estamos prestes a dizer ou fazer. É como ser um passageiro no carro da própria vida, enquanto as emoções estão ao volante. Para os estoicos, essa reatividade imediata é uma verdadeira armadilha, porque nos torna escravos das circunstâncias. Epicteto, um dos grandes pensadores do estoicismo, nos alertava que não são os eventos externos que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. Ao reagirmos sem pensar, permitimos que forças externas, e não nossa própria razão, decidam como nos comportamos. Pense em quantos conflitos poderiam ser evitados se tivéssemos parado, respirado e refletido antes de reagir. Quantas relações não teriam sido abaladas por palavras ditas no calor do momento? A verdade é que, ao reagir de forma impulsiva, acabamos presos em um ciclo de arrependimento, onde tentamos reparar os danos causados pelas nossas ações impensadas. Mas aqui está o segredo que os estoicos descobriram:
A verdadeira liberdade está em recuperar o controle desse momento entre o estímulo e a resposta. É nesse espaço, por menor que seja, que podemos exercer nosso poder de escolha. Quando agimos com consciência em vez de reagir automaticamente, deixamos de ser vítimas das emoções e nos tornamos mestres de nós mesmos. Reagir imediatamente pode parecer natural, mas é, na verdade, uma armadilha para nossa paz de espírito. Quanto mais aprendemos a pausar e refletir, mais descobrimos que não precisamos ser reféns do que acontece ao nosso redor. Afinal, é nesse controle consciente que mora a verdadeira força interior. Você já teve aquela sensação de que algo aconteceu tão rápido que não houve tempo para pensar antes de reagir? Pode ser uma discussão, uma notícia inesperada, ou até uma situação frustrante no trânsito. Tudo parece acontecer num piscar de olhos, e quando percebemos, já dissemos ou fizemos algo que preferíamos não ter feito. Mas a verdade é que sempre existe um intervalo entre o que acontece e como escolhemos responder. É nesse espaço que está a chave para a liberdade emocional e o controle sobre nossas ações. Epicteto, um dos mais renomados filósofos estoicos, nos lembra: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Ou seja, os eventos em si são neutros. A forma como interpretamos esses eventos, como atribuímos significado a eles, é o que define nossa reação. Esse simples entendimento é transformador, porque nos ensina que o controle não está fora de nós, ele sempre esteve em nossas mãos. Imagine, por exemplo, que alguém faz um comentário rude em uma reunião de trabalho. Sua reação imediata poderia ser retrucar ou ficar magoado. Mas o que aconteceria se, em vez disso, você aproveitasse o espaço entre o comentário e sua resposta para refletir? Nesse intervalo, você poderia se perguntar: esse comentário realmente reflete algo sobre mim ou é mais sobre a pessoa que o fez? Isso merece a minha energia ou posso seguir em frente sem carregar esse peso? Esse momento de pausa não apenas evita conflitos desnecessários, mas também fortalece sua postura como alguém equilibrado e centrado. O que torna esse espaço tão poderoso é que ele nos permite recuperar o controle sobre nossas escolhas. Reagir impulsivamente nos coloca em modo automático, mas usar esse intervalo para pensar antes de agir nos coloca no comando da nossa vida. Como Marco Aurélio, o grande imperador estoico, dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Esse poder só pode ser exercido se reconhecermos que o intervalo entre o estímulo e a resposta é o terreno fértil onde a sabedoria floresce. Por mais breve que pareça, esse intervalo pode mudar completamente o curso de uma situação. Ele pode evitar uma discussão desnecessária, transformar um momento de tensão em uma oportunidade de aprendizado, ou simplesmente preservar sua paz interior. A cada vez que você reconhece e utiliza esse espaço, está treinando sua mente para ser mais forte, mais livre e mais alinhada com os valores que realmente importam. O próximo desafio que você enfrentar será um convite para praticar. Quando algo inesperado surgir, experimente pausar, respirar e explorar esse intervalo. Você perceberá que, nesse momento de escolha, está o poder de viver de forma mais consciente e serena. É lá que mora a sua liberdade. Imagine que você está no trabalho, e de repente alguém faz uma crítica que parece injusta, talvez até mal intencionada. A primeira coisa que surge é aquele impulso de reagir, de se defender, ou talvez até de devolver o comentário com a mesma intensidade. Essa reação é automática, quase instintiva, e muitas vezes nos leva a dizer ou fazer coisas que não ajudam, apenas inflamam a situação. Mas o estoicismo oferece uma abordagem totalmente diferente, uma que nos desafia a sair desse ciclo de reatividade e a agir com sabedoria. Os estoicos acreditavam que nem tudo merece a nossa energia. Diante de uma situação como essa, o primeiro passo seria pausar e perguntar a si mesmo: essa crítica realmente diz algo sobre mim ou é apenas um reflexo do outro? Responder a isso vai melhorar minha vida de alguma forma? Ou estou apenas alimentando um conflito desnecessário? Esse momento de reflexão pode parecer simples, mas é profundamente transformador. Vamos analisar isso na prática. Suponha que a crítica seja de fato injusta, feita de maneira a te provocar. O que acontece quando você responde de imediato? Sem pensar, você pode se envolver em uma discussão acalorada, criar um ambiente mais tenso no trabalho, no final, sair se sentindo ainda pior. Mas, se você aplicar o ensinamento estoico e decidir não reagir imediatamente, algo incrível acontece. Você mantém sua calma, sua postura e, acima de tudo, seu controle. Epicteto nos ensina que não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Isso significa que a crítica em si não tem poder sobre você, é a sua interpretação dela que determina o impacto que ela terá. Ao refletir antes de reagir, você pode escolher responder de forma construtiva ou até decidir que não vale a pena responder.
Além disso, a prática estoica não significa ignorar tudo ou ser apático. Se a crítica traz algum fundamento, você pode absorver o que é útil e descartar o resto. É uma oportunidade de aprendizado, de autoconhecimento. Se for apenas um ataque vazio, a melhor resposta é muitas vezes o silêncio, pois ele demonstra maturidade e força interior. Essa filosofia prática nos lembra que, ao preservar nossa energia para o que realmente importa, evitamos desgastes desnecessários e mostramos que somos capazes de lidar com os desafios de forma equilibrada. A crítica injusta, que antes era um motivo de frustração, se torna um teste para nossa resiliência e sabedoria. Portanto, da próxima vez que você se deparar com uma situação como essa, lembre-se, você sempre tem uma escolha. Escolha a reflexão em vez da reação, e verá como isso não só melhora seus relacionamentos, mas também fortalece sua paz interior. Afinal, o verdadeiro poder está em assumir o controle, não sobre os outros, mas sobre si mesmo. Quantas vezes você já se sentiu completamente dominado por uma emoção? Talvez fosse raiva diante de uma injustiça, ansiedade por um futuro incerto ou até tristeza por algo que não saiu como você esperava. Nesses momentos, é fácil sentir que estamos à mercê dos acontecimentos, como se fossem eles, e não nós, que determinassem nosso estado emocional. No entanto, Marco Aurélio, um dos grandes filósofos estoicos, nos oferece uma verdade libertadora. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa frase, tão simples, carrega uma sabedoria profunda. Os estoicos nos ensinam que os eventos em si são neutros. Eles apenas acontecem. A emoção que sentimos em resposta a eles não é automática, mas nasce da nossa interpretação. É a forma como escolhemos enxergar uma situação que dá a ela o poder de nos afetar, ou não. Imagine que você está preso no trânsito. O fato de estar ali, parado, é algo fora do seu controle. No entanto, como você reage a isso está completamente em suas mãos. Você pode optar por se irritar, buzinando e reclamando, ou pode usar o momento para ouvir algo que goste, refletir ou simplesmente respirar e aceitar a situação como ela é. Em ambos os casos, o trânsito não muda, mas sua experiência muda completamente dependendo da sua reação. Esse é o cerne do controle emocional segundo o estoicismo: separar o que está sob o seu controle do que não está. O que está sob o seu controle? Seus pensamentos, suas escolhas, suas ações. O que não está? Tudo que depende de fatores externos, como a opinião das pessoas, o clima, ou até mesmo os resultados dos seus esforços. Quando você aprende a focar no que pode controlar, algo mágico acontece. A energia que antes era desperdiçada em frustrações inúteis é redirecionada para aquilo que realmente importa. Isso não significa suprimir as emoções, mas sim aprender a observá-las sem se deixar dominar por elas. Marco Aurélio, em seus Pensamentos, descrevia as emoções como visitantes. Elas chegam, nos afetam por um momento, mas não precisam ficar. Ao desenvolver essa habilidade, você não apenas encontra mais serenidade, mas também se torna mais eficaz em lidar com os desafios da vida. A chave para isso é a prática diária. Quando algo acontecer, pergunte-se: tenho controle sobre isso? Se a resposta for não, liberte-se da preocupação. Se for sim, haja com sabedoria, sem permitir que as emoções nublam seu julgamento. Esse pequeno hábito, repetido ao longo do tempo, pode transformar profundamente sua relação com o mundo e consigo mesmo. Controlar suas emoções não é sobre ser indiferente ou insensível. Pelo contrário, é sobre encontrar a força para navegar pela vida com equilíbrio, enfrentando tantos desafios quanto as conquistas com a mesma serenidade. E, como Marco Aurélio tão sabiamente nos lembrou, é nesse controle que mora a verdadeira força. Você já parou para pensar no custo de uma reação impulsiva? Talvez tenha sido um desentendimento que se prolongou por dias, um relacionamento que se desgastou ou uma oportunidade perdida porque a emoção do momento tomou o controle. O ato de reagir imediatamente, sem reflexão, muitas vezes nos empurra para resultados que não queremos. Por outro lado, a prática de não reagir nos dá algo raro e precioso: tempo. Tempo para pensar, para escolher nossas palavras e ações com sabedoria, e para evitar consequências que mais tarde lamentaríamos. Quando você opta por não reagir, está essencialmente se dando presente da pausa. Essa pausa pode parecer insignificante à primeira vista, mas é nela que mora o poder de mudar o curso de uma situação. Imagine que alguém faz um comentário ofensivo durante uma conversa. Sua reação imediata poderia ser devolver a ofensa, o que provavelmente escalaria o conflito. Mas ao pausar, você tem a chance de avaliar a situação e decidir que talvez a melhor resposta seja nenhuma, ou uma resposta calma que desarme a tensão.
Ao longo do tempo, essa prática de não reagir transforma não apenas situações isoladas, mas a qualidade dos seus relacionamentos. Pessoas que não reagem impulsivamente são vistas como confiáveis, equilibradas e respeitáveis. Elas criam um ambiente de segurança emocional, onde os outros se sentem mais à vontade para compartilhar, sem medo de julgamentos ou explosões. Esse tipo de atitude fortalece laços e constrói conexões mais saudáveis e duradouras. Além disso, o ato de não reagir protege algo ainda mais fundamental: sua paz interior. Pense em quantas vezes você gastou energia mental revivendo discussões, relembrando ofensas ou tentando corrigir algo que disse no calor do momento. Ao escolher não reagir, você corta pela raiz essas fontes de desgaste emocional. Em vez de ficar preso em ciclos de raiva ou arrependimento, você se mantém centrado, focado no que realmente importa. E não se trata apenas de evitar conflitos, é também sobre dar a si mesmo o espaço para responder de forma construtiva. A prática de não reagir cria uma base sólida para que suas ações sejam mais intencionais e alinhadas com seus valores. É como estar em um mar agitado e, em vez de se deixar levar pelas ondas, ancorar-se em um ponto fixo, onde você pode observar o movimento ao seu redor sem ser arrastado por ele. Ao praticar a não reação, você ganha mais do que tempo. Você ganha liberdade. A liberdade de escolher como quer viver, como quer se relacionar e como quer responder aos desafios da vida. Essa liberdade é o primeiro passo para uma existência mais equilibrada, mais conectada e, acima de tudo, mais pacífica. Imagine estar diante de uma situação que desperta suas emoções, uma provocação, uma crítica ou até uma notícia inesperada. Aquele momento em que sua mente parece correr em direção a uma reação instintiva, seja ela um comentário impulsivo, um gesto de impaciência ou até um julgamento apressado. Agora, visualize-se interrompendo esse impulso com algo simples, mas incrivelmente poderoso: a pausa consciente. Esse exercício, inspirado pelos princípios estoicos, pode parecer pequeno, mas seus efeitos são transformadores. Antes de reagir, pare por um instante. Respire profundamente e pergunte a si mesmo: isso é útil? Isso reflete a pessoa que eu quero ser? Essas perguntas não apenas desaceleram sua reação, mas também redirecionam sua mente para o que realmente importa: agir de forma alinhada com seus valores e objetivos. O estoicismo nos ensina que a pausa consciente não é apenas uma técnica de autocontrole, é um exercício de liberdade. Quando você pausar, estará saindo do piloto automático e assumindo o comando de suas escolhas. Por exemplo, imagine receber uma mensagem que te irrita. Em vez de responder no mesmo tom, você para, respira e reflete. Essa pausa permite que você veja a situação com mais clareza, talvez até percebendo que o melhor curso de ação seja não responder de imediato, ou até mesmo não responder de forma alguma. A mágica da pausa consciente está na sua simplicidade e na sua aplicabilidade em qualquer contexto. Em uma discussão, ela evita que palavras sejam ditas sem pensar. Em situações de pressão no trabalho, ela dá espaço para decisões mais racionais. Até nos pequenos desafios do dia a dia, como enfrentar filas ou lidar com atrasos, ela oferece uma oportunidade para você exercitar paciência e calma. No entanto, esse exercício não se limita a evitar reações negativas. Ele também é um convite para se conectar com a versão mais elevada de si mesmo. Ao perguntar: isso reflete quem eu quero ser? Você está constantemente reafirmando sua identidade e suas intenções. Está moldando, aos poucos, um padrão de comportamento mais consciente, mais alinhado com a pessoa que deseja se tornar. A pausa consciente não exige nenhum preparo especial ou ferramenta externa. Tudo o que ela requer é que você esteja presente no momento e disposto a interromper o ciclo automático de reatividade. No início, pode parecer desafiador, especialmente em situações emocionalmente intensas, mas como qualquer habilidade, ela se fortalece com a prática. Experimente hoje mesmo. Na próxima vez que algo te irritar ou te provocar, respire fundo, pausar por apenas alguns segundos e faça essas perguntas a si mesmo. Você perceberá como essa pequena prática pode transformar não apenas a forma como você reage, mas também a qualidade das suas interações e sua própria percepção de controle sobre a vida. No espaço dessa pausa, você encontrará não só calma, mas também poder. O poder de escolher quem você quer ser. Vivemos na era digital, onde tudo acontece em um ritmo frenético e as redes sociais se tornaram um terreno fértil para reações impulsivas. Comentários ofensivos, fake news e discussões calorosas aparecem na tela com uma frequência assustadora. Muitas vezes, a vontade de responder é quase irresistível, especialmente quando nos sentimos pessoalmente atacados ou quando algo contraria nossas crenças mais profundas. Mas aqui está a pergunta crucial: como os estoicos lidariam com esse cenário? Imagine Marco Aurélio,
o grande imperador e filósofo estoico, recebendo um comentário ofensivo no Instagram. Ele teria a sabedoria de não reagir, porque entendia que o valor de uma pessoa não é determinado pelas opiniões alheias, mas pelo controle que ela exerce sobre suas próprias ações. Para ele, não haveria ganho em alimentar uma discussão que só reforça conflitos e desperdiça energia. O mundo digital é um desafio moderno, mas o estoicismo oferece uma solução atemporal. A primeira lição é entender que você não pode controlar o que os outros postam ou dizem, mas pode controlar como escolhe responder. Quando alguém faz um comentário negativo, pergunte a si mesmo: isso merece minha energia? Responder a isso mudará algo de verdade ou apenas alimentará a negatividade? Na maioria dos casos, a resposta será clara: não vale a pena. Outro dilema comum nas redes é a propagação de fake news ou opiniões inflamadas que testam nossa paciência. Antes de reagir, considere uma abordagem estoica. Observe sem se envolver emocionalmente. O impulso de corrigir, argumentar ou vencer uma discussão online geralmente resulta em mais frustração do que solução. Ao praticar a não-reação, você protege sua paz mental e evita ser sugado por um ciclo vicioso de conflitos digitais. E quanto às discussões acaloradas que muitas vezes surgem em grupos de WhatsApp ou comentários de publicações? Aqui, a pausa consciente torna-se ainda mais valiosa. Em vez de digitar no calor do momento, respire fundo e avalie: minha resposta está contribuindo para uma conversa construtiva ou apenas inflamando a situação? Se não for útil ou produtivo, o silêncio pode ser a escolha mais sábia. No entanto, não reagir não significa apatia ou indiferença. Há momentos em que é importante se posicionar, mas isso deve ser feito com calma e clareza, e não movido por emoção. Quando você escolhe as palavras com cuidado e responde apenas quando necessário, demonstra maturidade e autocontrole, ganhando respeito, mesmo em um ambiente tão volátil quanto as redes sociais. As lições estoicas no mundo digital se resumem a uma ideia central: não deixe que as provocações online controlem você. Como dizia Epicteto, se alguém falar mal de você, não se preocupe. Você é o que é, e não o que dizem de você. Ao internalizar essa sabedoria, você encontrará força para navegar pelo caos digital com serenidade, escolhendo suas batalhas com cuidado e preservando o que é mais valioso: sua paz interior. Então, da próxima vez que sentir o impulso de reagir a algo online, faça a si mesmo a pergunta: o que Marco Aurélio faria? A resposta, na maioria das vezes, será simples e poderosa. Ele provavelmente ignoraria e seguiria em frente. E ao fazer o mesmo, você perceberá que o controle sobre sua energia é a verdadeira vitória. Quando ouvimos a palavra indiferença, muitas vezes pensamos em apatia, em alguém que simplesmente não se importa. Mas para os estoicos, a ideia de indiferença sábia é completamente diferente. Não se trata de desprezo ou desinteresse, mas de um entendimento profundo sobre o que realmente merece sua energia e atenção. Essa sabedoria é uma ferramenta poderosa para navegar pelas irritações cotidianas e viver de maneira mais serena. Pense nas pequenas frustrações do dia a dia: ficar preso no trânsito, enfrentar uma fila longa ou lidar com o atraso de alguém. Essas situações, tão comuns, têm o potencial de estragar nosso humor e consumir nossa energia. Mas por que permitimos que isso aconteça? Segundo os estoicos, o problema não está nos eventos em si, mas na forma como os percebemos. Ao tratá-los como grandes obstáculos, acabamos lhes atribuindo uma importância que eles não merecem. A prática da indiferença sábia nos convida a olhar para essas situações com outros olhos. Imagine-se preso em um congestionamento. Você pode escolher se irritar, reclamar do trânsito e do tempo perdido, ou pode aceitar a situação como algo fora do seu controle e decidir usá-la de maneira construtiva. Talvez seja um momento para refletir, ouvir um podcast ou simplesmente respirar fundo. A escolha é sua, e essa escolha é onde reside sua liberdade. Marco Aurélio, em seus Pensamentos, dizia que devemos diferenciar o essencial do trivial. Ele acreditava que a vida é cheia de distrações que nos afastam do que realmente importa. Quando praticamos a indiferença sábia, estamos essencialmente treinando nossa mente para distinguir entre o que merece nossa atenção e o que pode ser ignorado sem prejuízo. Essa habilidade nos permite economizar energia emocional e mental para as coisas que realmente têm valor, como nossos relacionamentos, nossos objetivos e nosso bem-estar. A indiferença sábia também é uma forma de preservar nossa paz interior. Quando você escolhe não se envolver emocionalmente com pequenas irritações, está protegendo sua mente de desgastes desnecessários. É como carregar um guarda-chuva emocional. Mesmo quando os pequenos problemas caem sobre você como gotas de chuva, eles não conseguem te molhar, porque você aprendeu a se proteger. Isso não significa que devemos ser completamente indiferentes a tudo.
Se algo exige nossa atenção ou pode ser corrigido com uma ação simples, devemos agir. O que os estoicos nos ensinam é evitar desperdiçar energia em coisas que não podemos mudar ou que, no final das contas, têm pouco impacto em nossa vida. Praticar a indiferença sábia é um exercício diário. Quando algo irritante acontecer, pergunte-se: isso é realmente importante? Esse problema terá impacto na minha vida daqui a uma semana, um mês ou um ano? Na maioria das vezes, você perceberá que a resposta é não. Ao aplicar esse princípio, você não apenas se torna mais resiliente, mas também mais consciente do que realmente importa. E, ao focar no essencial e ignorar o supérfluo, você descobre uma força que transforma sua relação com o mundo e, principalmente, consigo mesmo. Em um mundo onde todos parecem competir para ter a última palavra, o silêncio pode ser mal interpretado. Muitos veem a ausência de reação como fraqueza, como se fosse falta de coragem ou um sinal de submissão. Mas, para os estoicos, não reagir é exatamente o oposto. É uma demonstração de força interior e sabedoria. É a habilidade de resistir ao impulso de reagir, escolhendo a calma e a reflexão em vez de ceder ao caos. Imagine uma situação tensa, como uma discussão em que alguém o acusa injustamente. A reação mais comum seria retrucar, se defender ou tentar provar que a outra pessoa está errada. No entanto, ao escolher não reagir, você está mostrando que não precisa da validação do outro para afirmar seu valor. O silêncio, nesse caso, não é passividade, mas uma estratégia poderosa para desarmar o conflito. Quando você se recusa a alimentar a chama, ela naturalmente se apaga. Marco Aurélio, em suas reflexões, nos lembra que o melhor modo de se vingar de alguém é não se assemelhar a ele. Isso significa que, ao reagir de maneira impulsiva ou agressiva, você se coloca no mesmo nível de quem provocou a situação. Mas ao escolher o silêncio ou uma resposta ponderada, você demonstra maturidade emocional e eleva sua postura. Não reagir não significa ignorar problemas ou evitar confrontos necessários. Pelo contrário, significa saber escolher suas batalhas. É reconhecer que nem todo ataque merece uma resposta, e que, muitas vezes, a melhor maneira de resolver uma situação é não alimentá-la. Essa habilidade exige autocontrole e uma compreensão profunda de que seu valor não depende de como os outros o tratam, mas de como você escolhe reagir. A prática de não reagir também tem um impacto direto na sua paz interior. Quando você escolhe o silêncio, está protegendo a si mesmo da negatividade alheia. Está evitando que a raiva ou a mágoa do outro se transforme na sua própria. Essa escolha de permanecer em controle é, em si, um ato de amor próprio. Além disso, não reagir muitas vezes confunde aqueles que buscam provocação. Quem espera uma resposta agressiva encontra em você um equilíbrio que desarma a situação. Isso não apenas evita conflitos, mas também inspira respeito. Pessoas que têm essa capacidade de autocontrole são vistas como confiáveis e sábias, pois conseguem manter a compostura mesmo em momentos desafiadores. Portanto, da próxima vez que se encontrar em uma situação em que o silêncio parece ser a melhor escolha, lembre-se de que ele não é sinal de fraqueza. É uma prova de que você domina a si mesmo e valoriza sua paz acima da necessidade de ganhar ou reagir. Saber quando não reagir é um dos maiores atos de sabedoria, e ao praticá-lo, você se torna uma pessoa mais centrada, mais forte e, acima de tudo, mais livre. Feche os olhos por um instante e imagine como seria sua vida se você reagisse menos e refletisse mais. Pense em todas as situações em que as emoções o dominaram, em que você disse ou fez algo que preferia não ter feito. Agora, visualize uma versão sua que, em vez de ceder ao impulso, respira e escolhe agir com sabedoria. Essa versão sua economiza energia, evita conflitos desnecessários e, mais importante, vive em paz consigo mesmo. Parece libertador, não é? Essa é a essência do estoicismo aplicado à vida moderna. Nossa rotina está cheia de pequenos gatilhos que testam nosso equilíbrio emocional. Uma mensagem mal interpretada, um trânsito estressante, uma crítica no trabalho. Cada um desses momentos nos desafia a escolher entre reagir ou refletir. E, embora a reação imediata pareça natural, ela frequentemente nos leva a desperdícios emocionais e energéticos. Cada palavra dita no calor do momento, cada decisão apressada, nos consome de formas que nem sempre percebemos. Ao praticar a reflexão antes da ação, você transforma sua abordagem à vida. Em vez de ser uma folha ao vento, guiada pelas circunstâncias, você se torna a âncora que mantém a estabilidade, mesmo nas maiores tempestades. Imagine não se deixar abalar pelas opiniões alheias, não desperdiçar energia em discussões sem sentido e, acima de tudo, manter sua paz, mesmo diante do caos. Essa mudança de perspectiva não é apenas transformadora, é libertadora.
Os estoicos nos ensinam que nossa energia é um recurso limitado. Quanto mais a desperdiçamos com preocupações ou reações impulsivas, menos temos para investir no que realmente importa: nossos objetivos, nossos relacionamentos e nosso bem-estar. Quando você escolhe refletir em vez de reagir, está preservando sua força para aquilo que tem um impacto real e duradouro em sua vida. Além disso, essa prática aumenta a clareza mental. Com menos barulho emocional, você consegue enxergar as situações com mais objetividade, tomar decisões melhores e lidar com desafios de maneira mais eficaz. Não é à toa que Marco Aurélio dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E pensamentos de qualidade vêm da prática constante da reflexão. Pense em como sua vida poderia mudar se, diante de cada desafio, você fizesse uma pausa e se perguntasse: isso realmente importa? Isso merece minha energia? Essa simples prática de questionamento pode trazer uma transformação profunda, permitindo que você viva com mais propósito, equilíbrio e tranquilidade. Essa reflexão não é apenas sobre economia de energia emocional, é sobre viver uma vida mais significativa. Quando você reduz as reações impulsivas, está, na verdade, abrindo espaço para experiências mais ricas, mais profundas e mais alinhadas com seus valores. E ao fazer isso, você não apenas melhora a si mesmo, mas também inspira aqueles ao seu redor a fazer o mesmo. A vida que você sempre desejou, mais calma, mais equilibrada, mais plena, começa com essa simples mudança de atitude: reagir menos, refletir mais. Essa é a verdadeira essência do estoicismo e um convite para viver de maneira mais consciente e transformadora. Da próxima vez que algo incomodar, uma palavra rude, uma crítica injusta, ou até mesmo os pequenos aborrecimentos do dia a dia, pare por um momento e lembre-se: você não precisa reagir. Esse instante de pausa, por mais breve que seja, carrega um poder imenso. É nesse espaço de silêncio que você encontra força, não como uma resistência passiva, mas como uma escolha ativa de não se deixar dominar por impulsos ou emoções passageiras. Os estoicos nos ensinam que, na pausa, mora a sabedoria. Ela nos dá tempo para refletir, para observar a situação com clareza e para decidir, com consciência, qual será nosso próximo passo. Não reagir imediatamente não significa aceitar tudo ou evitar problemas. Significa agir com propósito, com calma e com controle que só vem de uma mente disciplinada. Imagine como seria viver assim, sem o peso do arrependimento por palavras ditas no calor do momento, sem a energia drenada por conflitos desnecessários e com a paz de saber que você está no comando de suas ações. Cada escolha, cada pausa, constrói a versão mais forte e centrada de quem você é. Ao optar por não reagir, você não apenas desarma conflitos e mantém sua paz interior, mas também inspira aqueles ao seu redor. Sua postura serena em meio ao caos é um lembrete de que existe uma forma mais elevada de viver, uma que prioriza a sabedoria em vez da reatividade, a reflexão em vez da pressa e o equilíbrio em vez do descontrole. Essa prática não transforma apenas suas relações, mas toda a sua vida. Quando você decide ser dono de suas ações, o mundo deixa de ser um lugar de constantes batalhas e se torna um espaço onde você pode crescer, aprender e prosperar. Então, da próxima vez que sentir o impulso de reagir, respire fundo e pergunte-se: isso reflete quem eu quero ser? Essa é a melhor versão de mim mesmo? E ao fazer isso, escolha a pausa, o silêncio, o controle. Porque é nesse gesto simples que mora a verdadeira força. No final, o estoicismo nos lembra que não temos controle sobre o que acontece ao nosso redor, mas temos total poder sobre como escolhemos responder. E nessa escolha, encontramos o caminho para transformar não apenas nossos relacionamentos, mas também a nós mesmos. O poder está em suas mãos. Use-o com sabedoria.